Olá, começou mais um Chá das Quatro, o programa da mulher cristã brasileira. E hoje nós vamos falar sobre o nosso papel nas tomadas de decisão do casal. Pois é, gente, o time de apresentadoras do Chá das Quatro é um time que foi estendido. E hoje a gente tem a Carla Passos aqui, substituindo a Isa. Bem-vinda, Carla, é muito bom. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Para a gente é um prazer te receber aqui. Isa, beijo para você e para toda a sua cria aí, não é? Bem, gente, todo casal sabe como é importante que homem e mulher estejam em sintonia nas tomadas de decisões do dia a dia, né? Por isso, no programa de hoje, nós falaremos sobre o nosso papel, mas nós não faremos esse programa sozinhas. Vamos conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Patrícia Lima é advogada especialista em direito do trabalho, com 19 anos de experiência. Atualmente, atua também nas áreas civil e imobiliária. Casada com Tiago, Patrícia é mãe da Micaela, da Jéssica e do Nicolas. Seja bem-vinda, viu, Patrícia? Que bom ter você aqui com a gente. Para a gente, você comandando uma casa com 3 crianças, realmente tem que aprender a tomar decisão, né? Tem, a gente precisa. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e é um momento muito importante da nossa vida, né? Quando a gente toma decisões e ajuda a tomar decisões dentro de uma família, né? A gente ajuda os filhos, ajuda o marido, ajuda todo mundo, né? É verdade. O que a gente tem visto é que ou as mulheres tomam decisões demais, elas são muito decididas e passam por cima de tudo como um rolo compressor, assumindo, absorvendo todas as funções da família, todas as decisões. Ou, às vezes, a gente vê também mulheres um pouco opacas, inseguras, principalmente aquelas que se dedicam mais à casa, à criação dos filhos. Muitas delas, às vezes, a gente sente essa dificuldade. Não, meu marido é que sai para trabalhar, ele que traz o sustento para casa, eu já tenho que cuidar de tantas coisas, lidar com tantas nuances aqui na minha vida doméstica, ele que tome todas as decisões. Mas a gente sabe que um relacionamento saudável, ele precisa do trabalho de 2 pessoas. Começa com uma parceria entre o casal e isso se estende para os filhos, né? Como é que é a realidade de vocês, meninos? Vamos julgar na mesa aqui um pouco dos contextos de vocês. Vocês são casadas com homens fortes que tomam suas decisões e tal. Como é que é? Houve algum momento na vida de vocês, e essa pergunta vai para você também, Patrícia, houve algum momento na vida de vocês, meninas, que você teve que reavaliar a sua maneira de tomar decisões? Ou por você ser forte demais, decidida demais e passar por cima de todo mundo com a sua decisão? Ou por você, às vezes, ficar um pouco até preguiçosa, vamos dizer assim, já tenho que cuidar de tanta coisa, ainda vou ter que tomar a decisão sobre isso? Já aconteceu com alguma de vocês? Vai lá, Carlinha, começa contigo. Então, lá em casa é assim, realmente a gente, somos nós 2 juntos. A gente sempre procura conversar antes de tomar qualquer decisão. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho uma tendência, Helena, a ser essa mulher decidida. E não é minha intenção, de jeito nenhum, passar por cima do meu marido, porque eu acredito no nosso trabalho em conjunto, equipe, né? No nosso trabalho em equipe. E a própria Bíblia já fala sobre isso lá em Gênesis, né? Do nosso papel de ser auxiliadora. Então, eu acho que é esse momento da gente colocar isso em prática, de sermos realmente auxiliadora, ajudando nas decisões. Nas tomadas de decisão. Ponderando, né? Dando a nossa opinião, porque nós somos mulheres sábias. Nós buscamos a instrução do Espírito Santo. E a gente escuta muito falar sobre isso, né? Que nós somos um radar. A gente consegue captar coisas que às vezes o homem não consegue. Então, daí o tamanho da importância do nosso palpite. É interessante você falar isso porque você, inclusive, citou a Bíblia dizendo que Deus fez a mulher como auxiliadora idônea. Vale abrir um parêntese aqui, gente, que esse auxiliadora, ele não é de segunda categoria, como é interpretado equivocadamente por algumas pessoas, né? Auxiliar no sentido mesmo de dar suporte e de enxergar a mesma situação com uma perspectiva completamente nova. Vale dizer que essa mesma palavra no original
Ezer, ou Ezer, ela descreve o próprio Deus e ela descreve a ajuda de um exército. Ah, então, de maneira nenhuma é um lugar de auxiliar por ter menos capacidade, tá? Só para elucidar isso para você que não tem tanta intimidade com a Bíblia, ok? E você, Simone? Então, hoje eu sou equilibrada, mas eu já tive aquela fase que eu tinha dificuldade de tomar decisão. Então, eu não me envolvia muito, achava que não era muito importante a minha opinião. E depois eu fui para uma fase que eu já tomava decisão demais também, igual você falou. Eu já fazia as coisas muito até às vezes à frente. Aí eu tive que ter esse equilíbrio. Eu tenho um marido, graças a Deus, que é muito sábio, é um excelente conselheiro. Nós somos muito amigos, a gente conversa todos os dias, assim, sobre vários assuntos. Inclusive, às vezes, quando ele viaja, eu fico doido para ele chegar, que eu fico, meu Deus, tem que perguntar para ele, porque é tão bom a gente conversar. Trocar uma ideia, né, gente? Contar, porque ele tem muito um discernimento, ele tem um discernimento espiritual muito grande. Então, às vezes, uma coisa que eu não vejo, ele vê. E ele me escuta muito e eu escuto muito ele. Então, hoje a gente tem essa parceria, que eu acho que funciona muito bem, que é maravilhoso. E agora eu estou equilibrada, né? Bom. Você, Patrícia? Eu acho que eu sofro, vamos dizer assim, um sofrimento o mesmo da Simone, porque eu tenho um temperamento muito forte também, mas o meu marido, ele tem mais sabedoria do que eu, porque ele consegue controlar isso e eu gosto também, como você, de sempre estar trocando ideias com ele, buscando isso. Então, às vezes a gente está com a cabeça um pouco, vou tomar decisão agora, vou fazer. Não, calma, vou conversar com ele. E ele é a mesma coisa comigo. Às vezes acontece dele estar com algum problema ou alguma decisão que ele precisa tomar e fala, o que você acha? Ou então, cada um toma uma decisão e fala assim, olha, precisei de tomar e etc. A gente erra também, a gente tem que reconhecer, mas a gente sabe também que uma coisa que você disse, Helena, quando a mulher deixa para que o marido tome as decisões, eu acho que muitas vezes isso também é tomar uma decisão. Ela não pode se sentir apagada nesse momento. Porque quando ela fala assim, olha, eu vou tomar as decisões na casa e ele toma as decisões, outras decisões que eu não posso tomar naquele momento. Isso também é uma decisão. Isso também é uma decisão. É um combinado, sabe? né? É um combinado. É um combinado. Eu já passei por este momento também. No momento que eu não tinha a possibilidade de tomar decisões, até no momento quando a gente tem filho muito pequeno, que a gente está por conta só do bebê e etc., é um momento que a gente não consegue tomar decisões, né? E ficar com a criança, ou ficar tomando conta da sua casa, ou não ter condição de tomar decisões fora dali, ajudar e tomar decisões também, né? No meu caso, eu tenho uma personalidade muito forte. E o meu marido, embora as pessoas não saibam disso, ele também é muito forte. Só que ele é um forte manso. Ai, a força do João Lúcio está na mansidão dele. E ele é absolutamente necessário, porque eu tomo decisões, ótimas decisões, quando eu estou de cabeça fresca. Eu também. Quando eu não estou de cabeça fresca, eu só meto os pés pelas mãos, Eu entendeu? também, Só faço bobagem. também. Então, eu sou precipitada, deixo a ira me governar. Impulsiva. Não, vamos lá resolver. E ele põe a mão no meu ombro e fala, não, calma, agora não é hora. Aí eu falo, Senhor Deus, muito obrigado. Porque, entendeu? Então, esse equilíbrio também tem a ver com as personalidades. Esse equilíbrio né? é muito bom. Não é que a gente está jogando a toalha, ou nos anulando, ou nos acovardando. Mas tem hora que, dependendo do seu temperamento, você se meter a tomar uma decisão, na hora do nervosismo, na hora que você está sob o impacto da sua reação imediata, alguma coisa extremamente forte, desagradável. Então, é tão importante a gente ter uma pessoa centrada. Eu tenho pedido mesmo, gente, ao Espírito Santo de Deus, para me dar equilíbrio emocional, para reagir. Espírito Santo, eu preciso da sua doçura, da sua mansidão, domínio próprio, né? Eu preciso florescer nesse fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, né? Porque mesmo que as coisas fervam dentro de mim, elas não têm que sair pela minha boca, nem pelos meus olhos, entendeu? Tem que ter domínio próprio. É tão difícil isso, né? Muito difícil. Essa ousadia, ela é muito boa para falar as verdades que eu preciso falar e porque Deus me chamou para falar, né? Mas a verdade é que a verdade tem que ser dita com amor. A gente tem que saber
até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode ir. O nosso ir. limite, saber enxergar isso, né? Eu acho que a mulher, quando ela utiliza disso, ela utiliza de sabedoria, né? Até para descobrir, olha, agora eu não estou bem para falar. Agora, né? é verdade. Agora eu não estou bem, agora não é a hora de tomar uma decisão. Até você não decidir é uma decisão. É uma decisão. Boa, né? Sim. Exatamente. É uma decisão. Então a gente decide o tempo inteiro. O tempo inteiro. É verdade. O tempo inteiro Sabe essa história de transferir, às vezes, a responsabilidade? Por isso que é tão importante o casal. E aqui a gente está falando hoje, gente, sobre a importância da tomada de decisões entre o casal. A gente não está falando aqui na vida corporativa, né, na individualidade. A gente está falando aqui no casamento, entre um casal. Né? E é tão importante isso para fortalecer, inclusive, a identidade dos filhos, porque, por exemplo, você passa por cima da decisão do outro na frente dos filhos. Eu não acho isso nada saudável, entendeu? Não. Eu posso discordar do meu marido, é saudável a discordância, porque ela pode trazer para a mesa de conversa outra perspectiva. E muitas vezes o meu marido fala assim, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Porque a mulher, por isso que Deus capacitou a mulher com essa possibilidade de enxergar vários aspectos. Às vezes o homem é muito focado. Exatamente. E as mulheres pensam em todo o entorno, todos os detalhes, né? Normalmente a mulher é assim, mais ligada nos detalhes, e ela percebe certas coisas que o homem é mais tardio para perceber. A mulher já pega no ar alguma coisa, né? Exatamente. E isso não nos torna superiores nem inferiores, tá, gente? Aqui a gente não está falando de disputa de poder, não. A gente está falando de parceria, de casamento, de amizade, de um somando com o outro, de construção da família no modelo de Deus, tá bom? Aqui nós não estamos falando das disputas de poder comuns no nosso tempo. Pode falar, Simone. E você abrir mão de alguma coisa pelo outro, isso é muito importante, né? Porque eu vejo assim, eu tenho uma irmã que ela sempre gostou de trabalhar, muito estudiosa, passou em tudo quanto é concurso que ela fez, e eu até me surpreendi muito com a decisão que ela tomou, que o marido dela foi transferido para a Inglaterra, e ela ia ter que abrir mão de tudo para ir para lá. Eu pensei assim, não, né, ela não vai. Né? E ela abriu mão, falou, não, eu vou abrir mão do meu emprego, eu vou acompanhar meu marido. Aí eu lembro que a gente foi fazer uma despedida para ela na minha casa, meu marido falou para ela assim, você está fazendo a melhor decisão de acompanhar seu marido. É isso aí. Porque muita mulher, o que acontece? Separa, né? Porque às vezes o marido é promovido, acontece alguma coisa, ela, não, eu prefiro ficar aqui, meu lugar é aqui. Ela não quer abrir mão, e eu não abro né? mão. Pode ser para qualquer lugar, às vezes uma mudança de cidade, para o interior, às vezes uma mudança de emprego mesmo, de bairro. E a pessoa não quer de jeito nenhum abrir mão daquilo e abre mão da vida. Às vezes as pessoas não querem abrir mão sobre suas individualidades por causa do egoísmo. Né? E aí é desejável, gente, que não se casem. Porque eu acho que a parceria dentro de um casamento, principalmente quando uma família é construída dessa parceria, filhos vêm dessa parceria, né? Isso tudo está previsto. Está previsto. Então, as pessoas hoje, elas querem uma aliança temporária. Eu estou com você enquanto me interessa. Estou com você enquanto... É uma nova vida, né? É uma nova vida. É uma nova vida. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Hoje, os tempos são muito individualizados, né? As pessoas são muito individualistas. Individualistas. Porque ela tem aquele sentimento, a gente, pelo menos na minha profissão, eu vejo muito isso, né? Porque... Quando o casal chega na sua frente para tratar de um problema, o homem pode até falar o tempo inteiro, mas ele só olha para ela, e olha para ela, e ele só dá aquela olhadinha assim, continua falando, para ver se ela está concordando com o que ele está dizendo. E ela, a mesma coisa, ela pode estar falando o tempo todo, mas ela dá aquela olhada assim, continua falando, para ver se ele está concordando. É um trabalho, é uma equipe. Né? Ali, depois que você se casou, que você escolhe aquilo ali, a gente precisa aprender. Mas isso é um aprendizado, né, Lena? É um aprendizado. É um aprendizado. E as pessoas não podem desistir de aprender. Por isso né? é importante. Você pode não aprender no primeiro momento, mas depois a vida e pegando muito com Deus e muita oração, e você vai entender que o trabalho é de equipe. Não dá para trabalhar. A gente vai chamar uma quinta mulher para essa conversa, que ela está boa, né? E nós vamos colocar mais uma mulher nessa conversa, recebendo de forma online a pastora Aline de Oliveira. Vamos lá. Ei, Aline! Ei, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida. E você?
Tô bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Aline, você está ouvindo aqui o nosso papo, né? E a gente falando sobre a tomada de decisão por homens e mulheres e o papel da mulher nessa tomada de decisão dentro do casamento. E eu sei que você é uma mulher que durante muito tempo se dedicou exclusivamente a casais, cuidando de casais, preparando casais para o casamento e tal, auxiliando casais no pós-casamento. Hoje você pastoreia uma igreja e tal, então certamente também tem os desafios dos casamentos que estão na sua igreja e tal e tal. Como é que você vê isso tudo que a gente está conversando aqui, Aline? A gente terminou falando da importância dessa parceria, de saber quando tomar uma decisão, não tomar a decisão também é uma decisão, né? Agora, eu quero jogar uma pergunta para você. Muitas vezes a Simone contou um exemplo, você ouviu o exemplo que a Simone contou aqui da irmã dela? Pois é, que pessoas não querem desistir da sua individualidade. Quando a individualidade adoece, vira individualismo, né? A individualidade, ela é bem-vinda dentro de um casamento, manter a individualidade, mas não o individualismo, onde eu penso apenas e tão somente em mim mesmo. E aí, eu queria que você desse um conselho para aquelas que não se casaram, porque tem mulheres que estão com a gente, ouvindo a gente agora, e elas, qual o conselho que você, como pastora, que já lidou com muitos gabinetes, com casais de namorados e noivos e também com casais que já casaram, para ver essa saúde na decisão na tomada de decisão da mulher dentro do casamento? É importante que ela veja um homem também que tem iniciativa. Como é que é isso? Que conselho que você tem que dar para a gente? É importante a gente colocar para essas mulheres, né? Porque o ideal é que haja essa parceria. A gente sempre vai sonhar com o casamento certinho, com o casamento dos sonhos. Mas vai chegar um momento que realmente essa parceria pode não existir, tanto do lado da mulher quanto do lado do homem também. Porque por mais que a mulher, às vezes ela não quer tomar a decisão para ficar ali dentro de qualquer coisa, às vezes também acontece do homem não querer ouvir a mulher. Né? Tem isso também. E aí, tem isso também. Eu falo que isso começa no namoro, sabe? Os sinais já vão sendo despertados no namoro. Tudo a gente precisa tomar decisões. Muitos casais brigam demais, casais de noivos que vêm às vezes nos procurar, que estão brigando muito às vésperas do casamento. Justamente porque precisam tomar muitas decisões e aí entram em conflito. E muitas vezes as mulheres querem que seja do jeito delas, né? A gente normalmente é assim. Ainda mais a cerimônia de casamento, meu Deus. Ainda mais a cerimônia de casamento. A gente gosta de ser mimada, é verdade ou mentira? Verdade. Pois é, então a gente precisa de aprender também que o homem tem essa parte, né? Na verdade, a mulher é que é auxiliadora. Então, a gente precisa de entender que a gente não tem que ser mimada em tudo, não. Nós podemos dar a nossa opinião e é saudável isso. A gente precisa de dar opinião, né? Mas saber também que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. A mulher, eu falo que ela tem um poder nas mãos, um poder de persuasão, que quando ela é sábia, ele é muito bem usado. Mas quando ela não é sábia, vira manipulação. E aí, isso não vai ser saudável para o casamento. Vai desandar, né? Tem um episódio na Bíblia que eu gosto muito nesse sentido, que Abraão, quando ele estava assim, incomodado com aquela questão de Ismael, que estava na casa deles, com Agar, e estavam os dois, o Ismael com o Isaac brigando e tal. E aí Sara chega para ele e fala assim, manda eles embora, né? Aqui não está dando certo e tal. E ele fica preocupado, porque, afinal de contas, Ismael era o primogênito dele, vamos colocar assim. E aí Deus vem e fala com Abraão, ouça o que a sua mulher fala e atende o seu pedido, porque Isaac é que é o filho da promessa. Eu falei que seria muito fácil, né, se Deus confirmasse todos os nossos conselhos para os homens. Você está com ele, Senhor, ou você está comigo? Seria muito bom.
Mas esse é um episódio que mostra como é importante a opinião da mulher, o aconselhamento, o conselho dela também, né? Na tomada de decisões ali do casal, que até mesmo Deus aprovou ali o conselho que a Sara deu. Agora, também é importante falar, Helena e meninas que estão aí, que às vezes a gente ajuda o homem a tomar a decisão, ele não escuta a gente, e a gente não tem que ficar também morrendo por causa disso, né? Mas aí, o que já aconteceu comigo mesmo várias vezes? Eu falo alguma coisa, ele não aceita, acha que não, acha que ele quer o certo, né? E aí, no final, a gente percebe que a minha opinião, o meu conselho é que seria o certo. Aí, o que as mulheres normalmente fazem? Ou falam? Eu te disse. Eu falei. Isso mesmo. Não então, faça isso. Não faça, por favor. A gente tem que ser sábia nesse sentido também, né? Eu falo que tem que encher a boca de água e segurar até a vontade de passar. Aí não vai sair o que não precisa de sair, né? É isso aí. Mas é isso. O que resume a vida da mulher, principalmente no casamento, é a questão da sabedoria. Porque quando a mulher é sábia, ela vai tomar as decisões corretas. Se ela não é sábia, como diz o versículo, ela vai destruir a sua própria casa. Obrigada, Aline. Obrigada pela sua participação. Acrescentou muitíssimo na nossa conversa. Um beijo para você, querida. Obrigada. Beijo, tchau, Obrigada, tchau. querida. Tchau. Pois é, gente. É tão interessante isso que a Aline falou, porque eu tive uma situação assim, né? O meu marido me pediu um conselho, há muitos anos atrás isso, para uma tomada de decisão que envolvia nossas finanças. E eu falei para ele assim, olha, eu acho que você não deve fazer esse negócio. Esse negócio não vai ser bom. E ele ouviu, ponderou, fez as considerações dele e decidiu pelo contrário. Ele tomou outra decisão e trouxe um prejuízo enorme para a gente. E aí eu realmente fiquei com muita vontade de dizer, eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse. E como você fala? Mas eu pensei assim, mas o que isso vai edificar? Ele já está mal porque ele tomou uma decisão que vai prejudicar toda a nossa família. Ele já está com um peso sobre ele. Então, eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, meu bem, você tomou uma decisão, ela não foi o adequado, mas eu quero te dizer que eu estou do seu lado e a gente vai vencer isso juntos. Vamos atravessar. Isso é parceria, né? Vamos atravessar. Isso é parceria. Porque seria muito bom se a gente tivesse um parceiro que só acertasse. Mas a gente também não só acerta, a gente comete erros horríveis. E quando a gente erra, a gente não gosta de ter alguém com a gente. Helene, aproveitando esse gancho aí de erro que você está falando, muitas do casal, ou tanto faz a mulher ou quanto o homem, não participam de decisões por medo mesmo de errar. Medo de errar. E depois ser cobrado. E muitas vezes também... Né? Eu não vou dar opinião, não, depois da errada, a culpa vai ser minha. Nem às vezes verbaliza isso, não. Já fica aqui e joga a responsabilidade nas costas de uma pessoa só. Mas de uma determinada forma, isso também é uma decisão, porque ela vai ser culpada por omissão. Muitas vezes você se omitiu, né? Exatamente. Então é melhor você tomar uma decisão, mesmo que isso incorra num erro, e você tem, né? Claro, a gente vai sair por aí errando e não ouvindo conselho, porque a palavra de Deus bem diz assim, olha... Quem encontra uma esposa, encontrou a benevolência do Senhor. Olha como é que o Senhor vê a esposa com um olhar elevado. A Bíblia também diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Aí o pessoal fica com raiva. Tudo para a mulher, mas um peso sobre a mulher. Não, não é mais um peso para a mulher, é uma capacitação que nós recebemos do próprio Deus. Agora, a gente escolhe viver segundo essa capacitação, sendo sábias, ou vivendo segundo a nossa própria vontade, sendo manipuladoras e rebeldes. A escolha está na sua mão, minha querida. Quando você pensa, a gente toma um chá para engolir essa história e daqui a pouco a gente volta. O intervalo é rapidinho, não sai daí.
Bom, nós estamos de volta no nosso Chá das 4 de hoje. Antes da gente dar rumo à nossa prosa, que está muito boa, nós estamos falando hoje sobre o papel da mulher na tomada de decisões dentro do casamento. Eu quero dar uma dica para vocês. Vocês têm visto aí a minha peleja, gente, para falar uma palavrinha difícil, mas que resolve a vida da gente, né? Adjudicação compulsória. Já ouviu falar? Como é que está a situação do seu imóvel? Às vezes a gente compra um imóvel naquele chamado contrato de gaveta e fica lá e deixa a coisa rolar, mas aí acontece algum imprevisto, às vezes chega uma desapropriação do seu imóvel, por exemplo. Chega alguém querendo desapropriar. A prefeitura bate lá na sua casa falando que vai desapropriar o seu imóvel e você vai ver a documentação do seu imóvel, está tudo de qualquer jeito, o imóvel não está no seu nome, você está confiando no tal do uso capião e isso... Sabia disso? Que isso desvaloriza o seu imóvel? Então, você que está aí com o seu contrato de gaveta ou confiando aí na questão do uso capião, eu quero dizer para você que a MVT Assessoria Jurídica pode resolver a sua questão através da adjudicação compulsória, que é esse processo onde o juiz assume o lugar do vendedor e toda a sua situação documental do seu imóvel vai ser resolvida e isso, inclusive, valoriza o seu imóvel e não deixa aí dor de cabeça para aqueles seus queridos, se você, por acaso, for para a casa do pai mais cedo. Então, entre em contato com o pessoal da MVT Assessoria Jurídica, que você vai ter um atendimento de primeira linha. Agora nós vamos lá continuar nesse assunto, falando aqui sobre a mulher e a tomada de decisão dentro do casamento. Nós abordamos de uma maneira geral no primeiro bloco, e terminamos o primeiro bloco falando que a mulher tem que ter sabedoria, vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Habilitadas com aquilo que Ele nos deu. Quando Deus cria a mulher, é nisso que a gente acredita, gente, que quando Deus criou a mulher, com a boca dele Ele proferiu todas as coisas, haja luz e houve luz, não foi assim? E aí quando Ele vai criar a mulher ainda não existia, Ele decreta uma palavra sobre ela, uma palavra criadora. Não é bom que o homem esteja só. Isso fala de uma realidade. O homem sozinho, às vezes você fica indignado porque os homens, quando ficam viúvos, 6 meses casa de novo. Rapidinho, né? Rapidinho eles resolvem a viuvez deles. É rápido. E a gente fica indignada, principalmente se a finada era nossa amiga, a gente fica no veneno. O que é isso? Rápido, hein? Sossega esse facho, né? Assim. Só, gente, que é uma realidade. Não é porque o homem está aí desesperado, não. É porque ele não perde só a esposa, ele perde a pessoa que resolvia a vida dele. Ele perde a melhor amiga. Ele precisa, né? Ele precisa. Antes ele tinha a mãe, tinha uma mulher na vida dele, a mãe. Quando os filhos crescem sem mães, a gente vê quantos danos. Às vezes você entra num presídio e você vai conversar com as pessoas que estão ali dentro por causa de ter cometido algum delito, você vê o que causa a falta de uma mãe equilibrada na vida de um filho, né? Mãe e pai, claro, né? Mas a mulher, ela tem uma habilidade divina, um jogo de cintura para até fazer uma situação dramática, por exemplo, um pai alcoólatra, ser menos danoso dentro de uma casa. Quando tem um pai alcoólatra, mas tem uma mulher sábia, uma mãe sábia, ela tem uma capacidade, ilustrando como uma historinha verdadeira que eu conheci através da Dev Tyrus. A Dev Tyrus, na igreja dela, ela tinha uma família, e a família com muitos filhos, uma família hispana na América, e o pai alcoólatra. Ele recebia o salário, e quando ele recebia o salário do seu trabalho semanal, ele ia e gastava todo o seu trabalho com bebida. A família vivia com muita dificuldade e ele bebia literalmente o salário dele inteiro. E quando ele voltava para casa, ele voltava agressivo, às vezes batia nas crianças e tal e tal. Então, quando a mãe percebeu essa dinâmica, ela colocava, ele sumia, não voltou para casa, então está bebendo. Ela já sabia. Então ela já sabia. Então ela arrumava um jeito de colocar as crianças na cama mais cedo, de orientá-los para eles descansarem mais cedo, dava o jantar mais cedo, punha na cama mais cedo e orava com eles. E os meninos falavam, papai é mau, mamãe? Ele, não, papai não é mau. Papai é um homem muito bom. Papai é um homem trabalhador. Papai é um homem honesto. A bebida é má. A bebida faz mal para o seu pai. Então, olha as palavras dessa mulher. Que sabedoria, então, né? ela não matou os pais para o filho, né? O pai diante dos filhos. Ela não piorou a situação. Ela não piorou a situação. E aí, quando ele chegava, ela já sabia, como mulher sábia, mulher de oração que era, ele não batia nela,
né? Mas ele ficava muito nervoso com as crianças, com uma movimentação de criança. Então, ela aquietava as crianças, fazia eles gastarem bastante energia durante o dia. Quando o pai chegava, eles já estavam descansando, dormindo, não tinha perturbação. E aí, até aquele porre passar. E o fato é que isso mudou o coração do marido. E ela sempre orando pelo marido, junto com os filhos. E aquele pai foi totalmente transformado pelo posicionamento dessa mulher. Largou o álcool, foi curado do alcoolismo, buscou ajuda, ficou livre dessa doença e pôde reestruturar a família. E a família permaneceu unida, juntos, e todos os filhos seguiram por um bom caminho. Inclusive, uma daquelas crianças é o genro da Dev Tyrus hoje. Gente, então, a gente vê como é que Deus é capaz de transformar a vida de pessoas através de um posicionamento sábio. A gente não quer aqui, gente, deixa eu abrir parênteses, necessário. A gente está falando aqui, gente, de pessoas que são escravizadas por algum tipo de vício e que há possibilidade de reconciliação. Quer dizer, essa mulher, ela percebeu que algumas atitudes práticas no dia a dia dela podiam facilitar e evitar o atrito, evitar o confronto, evitar a violência. Então, ela se posicionou como uma guardiã do lar dela. Entendeu? Um instrumento, né? Um instrumento de Deus. E ela aquietava as crianças, ela não deformou a imagem das crianças do pai e, ao mesmo tempo, ela trabalhava com o marido a ponto desse marido buscar por mudança. Que sabedoria, né? Sabedoria. E olha como é importante você acreditar. Porque acreditamos aqui na Bíblia. Sim. Temos um parâmetro que é a Bíblia. Sim. Então, olha para você ver, essa mulher ela só foi capaz de ter esse posicionamento porque ela creu naquilo. Ela creu que fala, gente? Creu. Ela creu. Mesmo, tá certo? É feio, né? Porque ela creu naquilo. Sim. Então, às vezes, a gente precisa acreditar mais. Sim, é verdade. Na decisão, nas coisas que Deus coloca a dispor da mulher. Sim. Então, Deus colocou isso para a mulher de ser auxiliadora. Então, eu acho que as mulheres, elas precisam também acreditar um pouco mais. Sim. Se Deus está falando isso, está escrito, e o caminho, eu sou auxiliadora. O caminho mais fácil, às vezes, é descartar. Eu vou desistir desse casamento. Esse cara tá bebendo muito, tchau. Às vezes, agora, é isso que eu queria enfatizar aqui. Tem casos e casos, gente. Né? Tem aquele que, às vezes, você casou com um psicopata. Não, entendeu? É outra coisa, né? Então, tem pessoas que são irreconciliáveis. A doença dela está tão grave, entendeu? Que você está correndo risco de vida. Seus filhos estão correndo risco de vida. Não é disso que a gente está falando aqui. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Gente, chegou a hora de colocar um homem na nossa conversa. No contraponto de hoje, nós vamos ouvir quem? Vamos lá saber quem que nós vamos ouvir. Vamos lá? Olá a todos, meu nome é Diogo, eu sou advogado, atuo no direito registral, regularização de imóvel. Vamos lá, pessoal, hoje o meu contraponto da vez é sobre a importância da mulher na tomada das decisões no cunho familiar. Pois bem, hoje na minha profissão, o que eu mais vejo é que a mulher que toma realmente o rumo da família, né? Já fala na Bíblia que a mulher sábia edifica o lar. E dessa forma, quando o homem também escuta a mulher e, sobretudo, dá importância à opinião da mulher, a família ela tem uma base muito maior e, sobretudo, nas decisões. Por exemplo, quando a família precisa resolver alguma questão de cunho jurídico, é sempre a mulher que toma a frente, ela que procura advogado, ela que toma outras opiniões e, com a ajuda do marido, ambos acabam tomando o rumo certo, com o objetivo de sempre estar resolvendo os problemas e sobretudo, mantendo a união, né, e o amor familiar. Então, na realidade, eu acho que a mulher não só edifica o lar, sim o casal, quando juntos, edificam o lar quando tomam as decisões ambos com sabedoria. Um abraço a todos, tchau, tchau. Tá aí o doutor Diogo Monção, ele é advogado e ele trouxe pra gente a perspectiva dele, né? Que realmente, gente, isso é uma coisa que ele falou com toda a propriedade. Às vezes a mulher se incomoda mais com uma situação de ilegalidade ou de direito. Não, nós temos que ir lá, nós temos que ir atrás disso. Isso é direito nosso. É da mulher que você estava falando, de perceber coisas que às vezes o homem não percebe. Ela é um exemplo clássico, né? A mulher está sempre atenta a tudo. Então, quando chega um determinado assunto, ela escuta uma amiga falando, ou escuta uma notícia, ou ela vai no salão e
passa uma notícia na televisão, ela ouve no rádio, ela chega e fala assim, meu bem, você já pensou nisso aqui? Olha só, ela já está com tudo organizado. O contrato, está tudo com a documentação, está tudo pronto, mas ela já chega e fala assim, meu bem, o que você acha? Só que lá já está tudo organizado. Já está tudo pronto. Para poder resolver, sabe? Então, é aquilo que eu disse, quando a gente vê que a mulher chega ou o marido chega e um fica olhando para o outro, é incrível como que há uma sinergia. Uma vez atendi só um caso aqui interessante, que eu atendi um casal extremamente alegre, todos os dois felizes e tal, mas ela é mais contida. E ele falava, olha, porque aconteceu isso. E aí eu falava, pois não, mas o que vocês gostariam? A solução é essa e tal e tal. Ele falou, vamos fazer, não é, meu bem? Aí ela, sim. Aí, então, pronto, doutora, então nós vamos fazer. Então, assim, ele muito empolgado, ela muito contida, mas ele só decidiu depois que ela disse sim. Uhum. Mas, na realidade, quem levou os dois lá foi ela. Foi ela. Só que ela ficou ali naquele momento, tranquila. Na retaguarda. E inúmeras vezes, a gente percebe que o marido vai, mas ele só volta depois que ele ouve a esposa. E tudo é a forma, né, que você fala. Agora, é interessante porque, assim, esse negócio do marido falar assim, não é, meu bem, não é. Você tem que estar muito atenta. Não é, fala que é. E não falar o contrário, mesmo que às vezes você acha que não falar isso na frente das pessoas, né? Fala, não foi isso que você me falou lá em casa, não. Você não pode começar uma discussão ali. É sabedoria, né? Aí você fala, não, aí depois, né, se você não acha aquilo, com muita sabedoria, isso é sabedoria também. É sabedoria. Em casa você fala, olha, eu não acho que é, mas eu falei que é porque ali no momento eu não ia falar uma coisa ao contrário do que você está me falando, né? Mas acho que a gente tem que ter sabedoria em todo momento. A gente tem que tomar a decisão de como falar e quando falar. E contradizer é feio, né? É feio você contradizer a pessoa. Não, eu já saí com um casal que você começa a contradizer um outro na frente, assim, é uma coisa que você fica sem, você fica sem lugar ali. Sim. Pode falar, Patrícia, por favor. Não, eu ia só citar uma situação que a gente vê muito em casa, né, com os filhos. Porque às vezes o filho vem já querendo que você tome uma decisão, fala assim, olha, mãe, eu vou porque o meu pai deixou. Aí você fala assim, então tá. Mas aí depois você chega e fala assim, você deixou? Não, eu não tinha deixado. Aí fala, entendi. Discutir na frente dos filhos nunca é bom, né? Mas você tem que ter um combinado. Tem que ter um combinado. Tem sempre ter o combinado, porque principalmente quando os filhos são menores, que muitas vezes usam até da inocência mesmo, né? De vir conversar com a gente, olha, mas o papai sempre deixa. Ah, o papai sempre deixa, mas hoje a mamãe não vai deixar. Aí o papai escuta e fica caladinho, e depois a gente conversa e decide e faz aquilo. Mas na hora que está na frente, mamãe, mas o papai falou que podia, mas a senhora não falou que podia? E o papai falou que agora não pode. Eu falei, se o papai falou, filha, olha, posso fazer mais nada, está decidido, né? É tão interessante isso, e tão importante, porque vale a gente enfatizar, gente, é uma parceria, você não foi obrigada a casar. Você casou porque você escolheu amar aquela pessoa, respeitar aquela pessoa, somar com aquela pessoa, construir uma família com aquela pessoa, entendeu? Então não é um duelo, é um casamento, não né? É uma disputa de nada. É um dueto. E no dueto você vai afinando sempre, né? Você vai facilitando, você vai timbrando a voz para soar o mais bonito possível. Você tem que escutar o outro, o volume que o outro está cantando, a voz que ele está fazendo para você construir a sua voz e equilibrar a sua voz de uma maneira que aquilo vire uma harmoniosa melodia. Eu tenho essa história na prática. Um dos nossos filhos chegava para mim e falava assim, mãe, posso ir em tal lugar? E eu, nessa ocasião, eu deixei, pode ir. E aí, daí a pouco veio o meu marido. Helena, você deixou fulano ir? Deixei. Por quê, Helena? Eu falei com ele que não. Oh, meu bem, mas ele não me disse que você disse não. Ele só me pediu e eu deixei. Pois é, ele jogou com nós dois. Então, tá bom, então vamos fazer um combinado aqui, vamos construir um combinado. Então, tá bom, me perdoa. Então, a partir de agora, todas as vezes que eles vierem me pedir alguma coisa, eu vou perguntar, você já falou com seu pai? Já perguntou para o seu pai? Qual que é a opinião do seu pai? Ele tá combinado, então. Beleza. Passou um tempo, aí veio. Mãe, posso fazer isso assim? Sim. O que seu pai acha? Já perguntou para ele? Já. E ele
Ele disse que não. Então, o que você está me perguntando, meu filho? Se o seu pai falou não, é não. Aí ele passou. Daí uns dias, repetiu a mesma situação e eu procedi da mesma forma. E ele falou, o que é isso agora? O que é isso agora? Vocês agora estão de combinadinho? Eu falei, não estou de combinadinho não, meu filho. A gente é uma equipe, a gente é uma dupla. Um soma com o outro. Ele é o presidente, eu sou o gerente. A gente quer que essa família dê certo. Entende? Não, e ficou irritadíssimo. Eu falo isso com meus filhos, eu falei, meu filho, você não está entendendo, eu e seu pai somos uma equipe. Exatamente. Não é papai deixa, mamãe não deixa, mamãe deixa, papai não deixa. Não é guerra, né? Não é guerra. E é por isso, gente, que a gente quer deixar essa sementinha aqui. Converse com seu parceiro. Tome decisões. Não se acovarde, não se acomode. Ajude o seu marido. Nós, mulheres, fomos criadas com essa capacidade de enxergarmos as coisas, não para chegar e falar, eu sei o que eu estou falando, é assim, assim, assado. Não, meu bem, eu vou te oferecer outra perspectiva. Aconteceu isso com meu marido, ele disse não para Sofia, minha filha, e eu sabia de uma situação que seria importante ele dizer sim. E aí eu ofereci para ele outra perspectiva que ele não tinha, e isso mudou a decisão dele. E ele pôde dizer sim para Sofia, para ela estar em outro lugar, onde a presença dela ia fazer a diferença para o bem. Então, é tão importante a gente lembrar que o casamento não é duelo, casamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. A gente manda a bola fácil para o outro pegar, não se omita, toma suas decisões e apoie um ao outro, mesmo quando for necessário se suportarem juntos numa decisão errada, por exemplo. Quando há um erro na decisão, é mais fácil a gente sair dela em dupla. Né? Com certeza. Patrícia, obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um tempo a maravilhoso. A gente já está acabando, gente. Olha como é que esse programa passou rapidinho. Simone, deixa suas últimas considerações aí para a gente encerrar o programa. Para as mulheres falarem no momento certo, né, com calma, não tomar decisão nenhuma precipitada. Eu tenho aprendido a esperar. Não é fácil, mas é importante. E sábio também. Amém. Você, Carlinha? Bom, o meu é aquilo para você confiar em Deus, acreditar que se Deus colocou você em uma posição, Ele vai te capacitar para seguir em frente, sendo aí uma mulher auxiliadora, uma mulher de Deus com seu marido. E com essas palavras da Carlinha, a gente termina o Chá das 4 de hoje, esperando você no próximo chá, se Deus quiser. Até lá.